Tive uma interrupção, mas eu fiquei com preguiça de gravar de novo, então nós vamos fazer em duas partezinhas. Estávamos discutindo sobre as obras subsidiárias e o quanto elas ampliam a nossa compreensão, o nosso entendimento a respeito do que já está lá em Allan Kardec. E aí, a partir disso, nós vamos entendendo que não é qualquer autor. Existe uma lógica, uma hierarquia que subsidia o nosso pensamento. Nós temos, acima de todas as referências, Allan Kardec. Isso é inquestionável. O que define doutrina espírita ou não doutrina espírita é o que está de acordo com o pensamento de Allan Kardec e contrário ao pensamento de Allan Kardec. Então, nós podemos na casa espírita discutir métodos, podemos discutir estratégias, podemos discutir tudo, mas o conteúdo kardeciano não pode ser discutido, porque senão não poderia estar na casa espírita. Mas depois disso, nós temos tomado alguns caminhos mais fáceis, mas que talvez sejam caminhos um pouco mais ralos. Então, eu que quero entender sobre a raiva, vou ver um vídeo na internet do Marlon sobre a raiva. Não faça isso. Isso não pressupõe um método de estudo, não pressupõe um cuidado com essa hierarquia de autores, uma análise aprofundada. E aí você fica com qualquer coisa que o Marlon falar sobre a raiva. Você precisa primeiro ter lido o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a cólera. Precisa ter analisado um pouco da vida de Jesus sobre o comportamento da ira. Depois disso, nós vamos para Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Sueli Caldas Schubert. O Marlon, ele não é autor no Espiritismo. O Marlon é um comentador. Ele lê Allan Kardec, lê Jesus, lê Joana de Ângeles, lê André Luiz, lê esses diferentes autores e comenta, fazendo algumas sínteses deste conhecimento. Mas não há conhecimento ali, há análises, comentários, sínteses. Para que eu consiga olhar para um texto do Marlon e dizer se ele está adequado ou não, eu preciso ter consolidado o pensamento doutrinário. Então, não posso gastar tempo lendo o Marlon como autor, leio o Marlon como síntese, leio o Marlon como referência às obras que são importantes. Então, eu vejo o texto do Marlon porque ele faz uma costura entre Kardec, os textos de Joana, da psicologia, para que eu vá buscar essas referências, para que eu vá estudar esses autores na fonte. E aí sim faz sentido ler o Marlon. Mas o Marlon é apenas um comentarista dentro do Espiritismo, como vários outros colegas nossos, que somos todos comentaristas. Quem nós colocamos indiscutivelmente nesta estrutura de importantes autores depois de Allan Kardec? Claro, aqueles clássicos, quando falamos de Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion e outros. Aqui nós, na nossa casa espírita, instituímos as obras de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, de Ivone Pereira e de Raul Teixeira, como as obras psicografadas. E ainda dos pesquisadores Sueli Caldas Schubert, Eurípides Barçanufo e alguns outros, Bezerra de Menezes, alguns outros autores. A lógica qual que é? Desprezar todos os demais? Claro que não. Mas assim, vamos por hierarquia. Se você tiver esse tempo, você vai buscar em Allan Kardec. Se tiver um pouco mais de tempo, vai buscar nos autores que nós falamos, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Sueli Caldas Schubert. E se sobra tempo, você vai ampliando. Mas pela falta de tempo, você não pode ir lá para o final da escala, do percurso, porque está cometendo um equívoco. Precisamos ir bebendo nas fontes, fazendo análises mais profundas e mais seguras. E aí quando você tem um texto de Joana de Ângeles para sugerir, é ótimo. Vejamos aquele caso da Fabiane.
quando aquele senhor não estava conseguindo lidar com a morte do pai, a dificuldade de aceitar a vida e a morte, talvez essa noção de continuidade. E agora me ocorre que poderíamos sugerir então para ele, talvez aquele último livro da série de André Luiz, E a Vida Continua. É um livro fácil de entender, bastante acessível, né? Sem muitas ideias elucubradas, tanto é que dá até uma desanimada porque tá vindo num crescente, né? Um aprofundamento teórico, reflexivo, e daí quando você vai ler A Vida Continua, dá até uma tristezinha, assim, porque ele é tão fraquinho em termos de conceitos perto de no mundo maior, libertação, né? Sexo e destino. Então ele é um livro bem acessível e que tem um papel muito importante como referência para o atendimento fraterno, justamente nessa lógica, né? Agora olhando até para o título, né? E a vida continua, e essa é a mensagem que nós queríamos passar para aquele senhor, né? Pensando o que nós temos o caso de Soraya. Soraya era o caso da mulher que o primo ou o sobrinho tinha cometido suicídio, né? E nós, além das obras de Allan Kardec, além de O Livro dos Espíritos, já traríamos também o Evangelho e poderíamos citar o Céu e o Inferno, né? Estou pensando aqui a respeito do suicídio, da influência espiritual. Ela traz a questão do sentido da vida. Talvez, né? Eu estou aqui querendo trazer alguma coisa, mas pensando que talvez a gente pudesse ficar com essas referências, né? Porque o capítulo Bem-aventurados aflitos traz muitas coisas para pensar. O céu e o inferno, né, com todas aquelas referências e casos, muitas coisas para estudar. E o Livro dos Espíritos, que nós já fizemos a referência, né? Talvez esse seja o caso, não seja o caso de nós trazermos uma obra subsidiária, né? Tô com receio de terminar o vídeo e depois me arrepender e dizer, putz, podia ter falado de tal obra, né? Mas agora não me vem à mente alguma obra subsidiária que a gente pudesse falar. O caso do André, que trouxe a questão do pânico, né? Esse me vem claramente o item pânico no autodescobrimento. E agora eu tenho quase certeza, mas tinha que consultar, minha mala tá longe, não vou pegar agora. Mas tenho quase certeza que nós temos um capítulo sobre pânico no livro Conflitos Existenciais. Nós temos um vídeo no YouTube que fazendo uma análise do pânico. Acho que do pânico era no Amor Imbatível Amor. Muito provavelmente. Mas nós verificamos na hora, né, e vamos passar para a pessoa. E o caso do Jorge era o caso daquela mulher que acusava, né, o marido da ingratidão. E aí também trouxemos muitas referências do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se nesse caso trazer obras sobre o casamento valeria, ou se essa mulher não vai querer se empoderar mais de como que o marido deveria tratá-la, né? Se fosse para falar de casamento, desafios da vida familiar, e Eu, Minha Família e o Mundo, seriam obras muito boas, né? Nós temos referências ótimas ali de Camilo, mas acredito que ficar com Bem-aventurados aflitos e aquelas partes das ingratidões lá seria muito, muito, muito bom para essa mulher, mais do que dar mais munição para ela querer avaliar e
e condenar esse marido, né? Então, quem sabe, olha, desses 4 que nós estamos discutindo, 2 falamos de obras subsidiárias e 2 não falamos de obras subsidiárias. E a mesma ideia nós precisamos ter a respeito dos encaminhamentos especializados. Há situações em que nós vamos fazer encaminhamentos e há situações que não. Por exemplo, a moça que fala do suicídio, nós precisamos convencê-la a procurar um psiquiatra e um psicólogo. Se não me engano, é nesse caso que ela não faz acompanhamento com especialistas porque ela acha que é uma questão puramente espiritual. E aí, veja, não adianta você só dizer você tem que procurar um psiquiatra. Entre na vida da pessoa, no seu entendimento. Você já pensou em procurar um psiquiatra? Não, nunca tinha pensado, nunca ninguém me falou que seria útil. Bom, nós estamos te aconselhando, acreditamos que seria útil. É diferente da mulher que diz, não, eu tenho certeza que um psiquiatra não vai me ajudar. Não adianta você dizer sim, ele vai te ajudar. Por que você acha que ele não vai te ajudar? Não, porque essas coisas espirituais, a gente precisa lidar aqui no centro espírita. Não, veja bem, todos nós temos um corpo físico. O corpo físico está submetido a estas leis da matéria e muitas vezes nós precisamos da medicação para auxiliar a reorganizar as questões que são da dimensão material. Influenciadas pelo espírito, sim, mas são da dimensão material. Então, não adianta dizer, você tem que fazer psicoterapia. E a pessoa dizer, não, eu acho que psicoterapia... Não vou fazer, ela não vai falar. Ela só acha que psicoterapia é coisa de gente fraca. E quando você pergunta, por que você já pensou em fazer psicoterapia? Ah, pensei, mas eu acho que é coisa de gente fraca. Então, mas de onde você tira essa noção de gente fraca? Né? Psicoterapia, assim como você procurar um nefrologista ou você procurar um neurologista, não é um problema de gente fraca que não consegue dar conta dos seus rins, que não consegue dar conta do seu cérebro, do seu coração. É porque são especialistas e o psicólogo é o especialista da alma, é o especialista da nossa mente, né? Então precisamos esclarecer, muitas vezes convencendo de que os especialistas eles são importantes. Já vimos lá no texto de Allan Kardec, de Manuel Filomeno de Miranda, me desculpe, que nós indicamos a terapêutica e nunca o terapeuta. Não estamos comprometidos com pessoa alguma. Estamos comprometidos sim com que as pessoas procurem as terapêuticas. E se diz, eu já fui e não está me ajudando, não me interessa, nós insistimos. Nós falamos para procurar de volta, para procurar outro profissional. Né? Naquele caso da Fabiane, a respeito do pai, né, que perdeu o filho, com estes esclarecimentos, tendo em vista que ele não está numa depressão crônica, não é uma situação grave, talvez não fizéssemos encaminhamento especializado nenhum, convidando apenas para as atividades do centro espírita, mostrando como elas realmente vão ajudá-lo, né? Aí o do André era o pânico. Do pânico, a pessoa dizendo então que já tinha consultado médicos, psicólogos e não tinha bons resultados. Nós precisamos falar então da terapêutica espírita, mas dizer que é importante que ele continue com acompanhamento especializado, né? Se acha que não está surtindo efeito, procura outro profissional, mas não pode, num caso como esse de um transtorno mental, deixar de fazer acompanhamento com um profissional especializado. E aí, no caso do Jorge, que era a mulher casada, né? Vai sugerir psicoterapia, mas com certeza essa mulher não vai, porque ela acha que o problema é do marido dela. Então a gente já conhece os perfizinhos assim, já sabe como as coisas funcionam. E se ela for para terapia, ela vai querer, na verdade, que o marido vá para terapia, né? Então, por hora, ficamos aqui com as interpretações doutrinárias, com as obras subsidiárias. Espero tê-los ajudado. Quero aproveitar, então, esse fim de vídeo para reforçar a importância da equipe de atendimento fraterno aí da sua casa. Sentar junto e discutir
com os principais temas que têm aparecido no atendimento fraterno, quais obras nós vamos referenciar, quais capítulos, quais textos, para que não seja cada um atirando para um lado, para que tenha uma construção dessa coletividade, dessa casa espírita, e todos façam orientações semelhantes, se não idênticas, pelo menos orientações semelhantes na maioria dos casos, para que a gente tenha uma conduta terapêutica que auxilie todas as pessoas que nos procuram. E aí fazemos acompanhamento, fazemos a orientação do acompanhamento especializado sem nos responsabilizarmos por estas pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Bom, isso é uma questão para você verificar na sua vida. O trabalho de atendimento fraterno está aqui para te dizer que é importante você procurar uma psicoterapia. Nós não temos que resolver o problema das pessoas, não vamos passar indiferentes, mas saímos do lugar resolutivo para dizer: o que nós queremos frisar é que é importante que você procure um neurologista, é importante que você procure um psiquiatra, é importante que você procure um psicólogo. A moça que trazia a questão do suicídio, mesmo que ela esteja bem orientada dentro dos nossos textos, que ela diga que está mais animada, precisamos convencê-la de procurar um psiquiatra e um psicólogo. É o psiquiatra que vai avaliar o nível de risco que esta mulher vive, os fatores protetivos que ela tem ao seu alcance e o manejo que talvez precise ser feito para evitar que ela venha cometer suicídio. Nós não podemos, na Casa Espírita, assumir essa responsabilidade, mesmo que esteja lá o Marlon, que é psicólogo, mesmo que esteja o fulano, que é psiquiatra, não podemos assumir essa responsabilidade, ok? Terminado então esta parte de análise dos casos, nós estamos concluindo, então, este olhar a respeito do manejo da questão técnica. Eu acredito que ainda vai gravar mais 1 ou 2 vídeos, e em especial para falar sobre o atendimento em duplas, que nós temos muitas resistências, mas que se faz necessário para que a gente faça atendimentos em duplas. E aí, se eu tiver alguma outra ideia, vocês vão ver aí pela internet os vídeos rolando, ok? Até breve!